Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à live do Antes da Saideira, mais Abstemiologia, com o apoio da Uniamérica, do Centro Universitário América Descomplica. Hoje, dia 10 de setembro de 2021, é a data oficial em relação à conscientização do suicídio. Uma média de 1 milhão de pessoas se mata, tira a própria vida anualmente no mundo. E esse número, ele não pode passar despercebido, ele chama a atenção, ou pelo menos deveria chamar a atenção de muitas frentes da sociedade. E como a professora Alicia comentava nos bastidores, é chegada a hora da gente desconstruir um tabu, foi criado um tabu em relação a esse tema. E quando a gente cria um fórum como esse, de diálogo, um diálogo aberto, a gente incentiva mais o fomento de ideias de ponta, de conversa, para que a gente possa entender o que há nos bastidores desse 1 milhão de indivíduos, de pessoas, dotadas dos mais diversos talentos, qualidades, enfim. Na live de hoje, presenças muito especiais, como a professora Alicia Pinheiro. A professora Alicia ela é coordenadora do curso de Psicologia da Uniamérica. A Alicia traz na bagagem uma vasta experiência aí como psicoterapeuta na abordagem gestáltica para crianças, adolescentes e adultos. Professora, seja muito bem-vinda, agradeço a sua presença, a sua participação aqui conosco. Boa noite, Lícia. Boa noite, obrigada, Isabela, um prazer estar aqui com vocês. E quem está também nessa live especial do Setembro Amarelo, o nosso amigo Pericles Zimmermann. O Pericles é um dos propositores do projeto Abstemiologia, ele é escritor, diversos livros a respeito da abstemiologia, e está aqui também para dar a sua contribuição nessa temática do Setembro Amarelo. Seja muito bem-vindo, Pericles. Obrigado, é um prazer estar aqui, Isa, um prazer, Lícia, e vamos lá, vamos conversar sobre esse tema aí tão polêmico, tão tabu ainda no meio social, E eu convido vocês, nós aqui e o pessoal que está em casa, Jorge, seja muito bem-vindo, Jorge que está em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, para a gente formar dois públicos distintos dessa live, desse nosso bate-papo, seja para aquele indivíduo que sente essa dor, essa falta de propósito, essa ausência de sentido de vida, seja para os familiares, amigos desse indivíduo, dessa pessoa que está passando por um momento de dor. Então, para você, para essa pessoa que na noite de hoje, ela passa aí um conjunto de sinais que denotam essa ausência de sentido. O que é possível ser feito? O que essa pessoa pode fazer? E aí eu coloco a primeira pergunta aí para a Alicia. O que esse indivíduo poderia fazer, professora, em termos de montar sua rede de apoio ou buscar ajuda? O que fazer com essa dor? Ele está vivenciando essa dor na prática. E o que ele pode fazer para amenizar esse sofrimento? Então, a primeira coisa quando a gente fala de saúde mental, ou de suicídio, transtorno mental, uma palavra que me vem muito à mente é inclusão. E aí é uma palavra que engloba muita coisa, porque inclusão é quando eu não comparo, eu não comparo eu com o outro com o outro, o que eu estou sentindo, então a minha dor é maior que a do outro é maior que a minha, enfim, respeitar essa singularidade de cada um, integrar as partes, ter uma questão da generosidade com o outro, essa compreensão, não forçar a barra do outro muitas vezes, não estigmatizar. Em resumo, eu penso dentro dessa tua pergunta, e trazendo essa questão da inclusão, que a inclusão é cuidar. E aí, quando a gente fala de cuidar, também é uma outra palavra guarda-chuva, Então, como é que eu vou cuidar do outro? Quando você trouxe no início o tabu e o estigma, são dois pilares aí muito sérios, quando eu vou falar dessa temática. Porque se eu já tenho, dentro de mim esses preconceitos ou essas ideias distorcidas e que, enfim, às vezes geram aí, vão passando, de uma pessoa para outra,
Isso vai distanciando essa temática, e aí as pessoas não vão realmente trazendo as suas dores. Por quê? Porque aí é frescura, né? Aí, mas eu não deveria estar sentindo isso. Eu tenho dinheiro, eu tenho trabalho, eu tenho namorado, eu tenho namorada, eu tenho uma casa, eu tenho um carro. Como assim? Eu não posso estar sentindo isso. E aí esconde, guarda, se julga, né? Ou até se pune, ou se culpa, né? Em função de estar sentindo a dor que está sentindo. Então, acho que a primeira coisa, assim, para a gente poder pensar, né, sobre essa temática é quebrar realmente essas barreiras, esses obstáculos para falar sobre esse assunto, falar sobre as dores, ter espaços que se possa falar sobre isso, por exemplo, dentro de casa, ou se não tiver em casa, alguém próximo, né, que se crie, você estava falando de rede, né, de uma rede de apoio. Aí depois acho que a gente vai abordar um pouco mais isso, né, que faz parte dos fatores de proteção em relação ao suicídio, a questão da rede de apoio. Então, falar sobre o assunto, expor a dor que está sentindo, compartilhar, isso não é vergonhoso, isso não é um fracasso, muito pelo contrário, é uma atitude de coragem, né? Então, enfim, acho que como um pontapé inicial, assim, da discussão, trazendo um pouco aí a tua questão, eu traria essas reflexões, Isa. E o que eu falava há pouco, pessoal, com a professora Alicia, nos bastidores, o nosso desafio de criar mais empatia, favorecer um campo, criar um campo mais favorável para a formação da empatia, de laços mais profundos, ao invés de distribuidores de diagnósticos. Eu já caí em alguns momentos, me vi nessa situação enquanto distribuidora de diagnóstico. E isso não é bacana. E quando a gente está falando de 1 milhão, isso é algo importante a ser dito. Quando a gente está falando de 1 milhão de pessoas dotadas das mais diversas qualidades e talentos, isso deixa de ser uma preocupação da saúde apenas, não é apenas no campo da psicologia, embora a gente tenha o respaldo da Alicia, embora a gente tenha o respaldo do Péricles, da abstemiologia, e dessa temática do álcool que eu vou tratar daqui a pouquinho, esse quando eu estou falando de 1 milhão de pessoas, é uma questão nossa, é uma questão do Jorge, lá de Porto Alegre, é uma preocupação do Vinícius Benato, que está com a gente aqui. Boa noite, Vinícius. Boa noite para a Mônica Bruno. Essa é uma preocupação da Mônica, uma preocupação do Mauro, que está conversando com a gente lá de Blumenau. É uma preocupação da Leila, uma preocupação da Maria Aparecida, da Aura Ulaf, de Curitiba, é de todos nós. E Péricles, diga lá, meu amigo, essa relação da tua bagagem, né? Primeiro, se você pudesse explicar, Péricles, para quem esteja se deparando pela primeira vez com esse tema da abstemiologia, né? Que é um nome difícil até certo ponto, mas se você pudesse explicar para a gente o que significa abstemiologia e a relação da abstemiologia com o suicídio. Sim, sou o Péricles, o fundador eu gosto de dizer idealizador, né, da abstemiologia. A abstemiologia, ela estuda o processo de abstinência. Então, o fundamento do estudo da abstemiologia são as pessoas basicamente, as pessoas que superaram a dependência química ou alcoólica e como que elas vivem, quais são os problemas, o que elas pensam, sentem e agem, né, como que elas conseguem viver essa vida abstêmia, ou seja, como que elas conseguem atingir 5, 10, 15, 20, 25 anos sem voltar ao consumo de drogas e álcool. Então, a abstemiologia, a gente não estuda a dependência química. A dependência química em si, ela é importante, ela tem lá o seu estudo, mas a gente estuda a vida abstêmia. Então, a gente se funda em três grandes caminhos, né? Que é a pessoa, o que ela deseja e o que ela vai fazer para obter. A pessoa a gente chama de abstêmio, o que ela deseja é a abstinência propriamente dita, né? E como ela vai obter isso, a gente chama de processo abstêmio, tá? Ou processo de abstinência. Então é isso que a abstemiologia estuda. Dentro desse contexto, nós já temos vários livros publicados, uma página com milhares de seguidores e o site com milhares de páginas. Eu não sei nem quantas páginas tem no site. Eu acho que deve ter mais ou menos umas 3 mil páginas disponíveis gratuitamente para quem quiser baixar, basta se inscrever no site, tem acesso a tudo lá, sem inscrição é gratuita, né?
Então, todos os estudos, alguma parte dos estudos já está disponível no site, ainda tem muita coisa que eu estou disponibilizando lentamente, né? Bom, a epistemologia também, a gente tem vários cursos, então quem desejar depois pode procurar. Dentro da epistemologia, a questão do suicídio, ela vem porque o transtorno mental é uma das principais causas, né, de suicídio. Estudando o tema, a gente sabe que 90% dos casos, pelo menos é um índice, eu não achei a fonte dessa percentagem, eu não gosto de percentagens e eu não gosto de pesquisas que não me revelem as amostras, né? Então, se eu não souber onde foi coletada a amostra, se eu não souber qual público, qual idade, faixa etária, os dias, os locais, eu não consigo acreditar muito nessas pesquisas, mas vamos falar que sim, que é uma questão comum, que digam que 90% dos casos de suicídio tem algum transtorno mental ligado. Porém, também estudando o assunto, a gente sabe que 98% das pessoas que têm transtornos mentais não se suicidam. Então, também é um tema muito interessante. Apenas 2% seriam os que se suicidam e representam 90% dos casos de suicídio, tá? Então, é um tema bem interessante. Eu não tenho a fonte desses dados, mas quem pesquisar na internet vai ver que esses são os dados mais comuns. Dentro desses transtornos mentais, eles falam bastante da depressão, né? Então, a depressão é um dos transtornos que eles mais comentam. Aí tem várias percentagens, a maioria é 60%. Então, dentro dos transtornos mentais, 60% dos casos das pessoas que se suicidam, praticam o suicídio, elas têm um quadro de depressão, tá? Bom, a questão da dependência química é justamente a de que muitas pessoas têm depressão por causa do consumo de drogas ou de álcool, certo? Então, a dependência química em si, ela consegue gerar bastante casos de depressão. Isso causa, sem sombra de dúvida, um número expressivo ali, a dependência química tem um número expressivo nas causas de suicídio. Agora, a questão é a seguinte, essa depressão, essa que é o grande dilema, ela foi a causa da dependência química, ela é uma comorbidade da dependência química, né? Ou seja, ela veio antes, ela foi anterior, a priori, à dependência, ela é concomitante à dependência ou ela é a posteriori à dependência, né? Se ela for a posteriori à dependência, daí nós estaremos no campo da epistemologia, ou seja, a pessoa teve dependência química, parou de consumir drogas ou álcool, e após 5, 10, 15 anos de abstinência, ela tem depressão. Então, essa depressão que veio depois, né, é o que nos interessa aqui dentro da epistemologia. Mas sabendo já que muitas pessoas consomem álcool ou drogas porque têm depressão, né, para aliviarem os sintomas do desconforto do consumo de drogas e álcool, né, então uma das causas da própria dependência é a depressão. Então, me parece que a depressão é a causa de muita coisa, né? É a causa de suicídio, é a causa de vários fatores, né? E dentro da epistemologia, a gente pega muito uma linha do Durkheim, né? Ele cita lá 3 casos, 3 conjuntos de suicídio, né? Ele faz muito essa visão social, né? Tem gente que critica, mas eles dizem que existe o suicídio egoísta, o suicídio anômico e o suicídio altruísta, tá? São os 3 tipos. É o caso, por exemplo, do altruísta, seria do kamikaze japonês. Seria um suicídio altruísta, né? O anômico seria uma anarquia social, que eu acho que é o que a gente meio que vive hoje, com as mídias sociais e tudo mais, que eles sempre citam exemplos de suicídio, a pressão que tem na internet e tudo, para que a vida seja muito positiva, e aí a pessoa não consegue sentir a tristeza, e por aí vai. Esse seria uma linha do Durkheim, que é a do anômico, né? E a linha do egoísta, do Durkheim, seria a Bolsa de Valores, a crise de 29, onde a pessoa perdeu financeiramente, e daí praticou o suicídio. Naquele dia tiveram vários casos de suicídio. Então, esse já seria um suicídio ali por uma crise financeira, uma coisa mais específica. Dentro da epistemologia, a gente tem esses casos, tá? Num outro fenômeno, que é chamado recaída tardia, que eu vou falar depois, senão eu fico monopolizando o tempo de vocês aqui e não paro de falar. Mas depois eu falo, se a Isa me lembrar, eu falo da recaída tardia, que daí a gente consegue entrar dentro desses elementos aí. Mas a epistemologia é isso, a gente estuda a abstinência, né? E hoje a gente está no Setembro Amarelo,
e está focando a abstinência, né, os problemas da abstinência em relação ao suicídio, tá bom? Está sem áudio. Está sem áudio, Isabela. Desculpa. Uma pessoa, um número muito expressivo das pessoas que cometeram suicídio, um número bastante expressivo, foi diagnosticado que essas pessoas se entorpeceram antes de chegarem, né, às vias de fato, antes de se matarem. E aí fica essa dúvida, essa pergunta, seja, enfim, vários tipos de entorpecente, mas a gente puxa para a questão nessa live do consumo de bebidas alcoólicas. E levando em consideração essa realidade, eu fico pensando na vulnerabilidade desse indivíduo em relação à quantidade de propagandas, à quantidade de informação favorável ao consumo. Então, você que esteja se deparando, né, com esse projeto, com Antes da Saideira pela primeira vez, eu sempre fortaleço que esse não é um projeto anti-álcool. Nós não levantamos a bandeira do anti-álcool, anti-consumo de álcool. O que a gente gosta de propor é a ideia de preencher uma lacuna social seríssima e deixar essa balança um pouco mais equilibrada dos incentivos em relação à própria pressão midiática, para as campanhas de esclarecimento, que elas praticamente inexistem. E quando elas existem, é mais por um apelo moralista, ou mais quando já naquela ameaça de que se você beber, você vai morrer, vai bater o carro, enfim. Então, eu gostaria de saber, né, na tua opinião, Lícia, você que já tem bastante bagagem aí como psicóloga, esse processo da vulnerabilidade do indivíduo frente ao consumo de algum tipo de substância que entorpeça, seja o álcool, seja outro tipo de substância. Nós ficamos mais frágeis realmente quando nós baixamos aí a nossa lucidez. Você estava falando até das campanhas anteriormente, né? Eu fico vendo assim que a nossa educação, ela é uma educação ainda muito voltada para a punição, né? Então a gente tem uma comunicação violenta, a gente tem uma educação né, que realmente pune. Então assim, pouco esclarecimento, né? No sentido enfim, de puxar realmente para uma reflexão maior, enfim. Então, dentro disso, assim, lógico que o nível de vulnerabilidade acaba aumentando, porque a pessoa, ela vai se isolando, ela vai ficando mais, entrando num processo de ostracismo, né, ficando quieta, enfim, e não, de certa forma, trocando com os demais. Então, essa vulnerabilidade, ela vem de fatores, né, assim, do meio, familiares, sociais, da rede, enfim. Mas o principal aspecto, assim, que eu vejo é essa questão familiar, muitas vezes, que vem de falta né, de apoio, e aí família no sentido bem lato, né? Não estou falando só pai e mãe, não. Estou falando família, pessoas, laços, vínculos, né? Para a gente ampliar o conceito de família aqui também, porque hoje em dia é muito, muito amplo, né? Quando a gente fala de família. Então, talvez falar vínculos, laços, enfim, pessoas que me apoiem. Às vezes, amigos são mais família do que a própria, né, família de laço consanguíneo. Enfim, qualquer laço que realmente seja fortificado, né, que a pessoa realmente se sinta apoiada, isso diminui o nível de vulnerabilidade, né, do indivíduo. Mas, de novo, a educação nossa ainda, ela é uma educação que acaba levando a certos comportamentos, assim, a algumas saídas, né? Eu, na clínica, desde criança, adolescentes, o que a gente vê, por exemplo, né, não é o tema da palestra, mas a automutilação, a questão da depressão que o Péricles trouxe, que, enfim, é isso mesmo, é por aí. O que eu vejo, por exemplo, nos adolescentes, quando eles chegam, a primeira pergunta, às vezes, que eu faço, conversando, eu falo, então, isso você conversou no caso, né, o seu pai, a sua mãe, sobre esse assunto, assim, assim. Não, mas eu não posso. Aí, claro, tem uns que envolvem a questão da religião, e aí é um outro aspecto, enfim, que, né,
é delicado, é sensível, porque aí tem, né, de acordo com a religião, você não pode tocar em temas como sexualidade, ou aborto, ou drogas, ou isso, aquilo, enfim. Né? Ou outros falam, não, porque meu pai nem pensar, minha mãe se né, se souber disso. E aí eu já peguei adolescentes, por exemplo, com 12 anos, levando uísque para a escola escondido. Né? Então, assim, para aquela sensação de liberdade, né, uma busca meio sem saber direito, né, enfim, é meio desnorteado, mas essa sensação de liberdade, enfim, de uma busca desenfreada de autonomia, né, porque não aprendeu também antes, né, como é que os pais apresentam o mundo para essas crianças. Eles apresentam muito baseado nas próprias experiências deles, né, não estou culpando pai e mãe aqui, tá, mas refletindo aqui esses aspectos. Então, o modo como os pais experimentaram também e experienciam esse mundo, o modo como eles apresentam esse mundo para a criança, é muito do que futuramente esse adolescente, esse adulto vai ter, enfim, de comportamento. Então, por exemplo, rapidamente, pais superprotetores, né, que acabam gerando uma insegurança na criança, isso dificulta o nível de autonomia na adultidade, né, ou na adolescência. Então, assim, a gente precisa olhar muito para essa família, de novo, no sentido lato, né, essas pessoas aí, esses cuidadores, esses responsáveis, e o modo como eles apresentam isso. Eu penso que esse é um dos aspectos aí que a gente pode trazer nessa questão da vulnerabilidade, como uma prevenção, enfim, algo que, né, possa ser trabalhado nesse sentido. Você vê que a base que eu vejo, né, o meu sentimento é que o núcleo fortalecido, o núcleo familiar fortalecido e os laços mais fortalecidos, a gente, o próprio indivíduo, ele se sente mais fortalecido na questão dos próprios incentivos, o que vem de fora. Ele tem mais, eu não digo nem de se beba ou não beba, ele vai ter mais propriedade, mais consistência nas suas tomadas de decisão. Por isso que quando a gente faz essas intervenções, é muito comum os pais colocarem a culpa, entre aspas, na questão da banalização do consumo de álcool, nos grupos de publicitários ou nos ídolos do esporte, né, que estejam ali emprestando a sua imagem para a venda de bebidas alcoólicas. Mas a bem da verdade é que a base não está muito bem consolidada, não está bem informada, né? O indivíduo ele fica, como provavelmente os pais também não tiveram esse nível de diálogo, de aprofundamento, eles acabam passando esse desconhecimento para todo o grupo, para toda a família, e a gente fica muito mais vulnerável. Por isso que eu penso que a melhor forma da gente se proteger enquanto na nossa saúde mental mesmo é quando a gente investe em conhecimento, porque isso ninguém tira da gente, investir mais em informações, saber dos bastidores. Por que será que as campanhas publicitárias utilizam o jovem enquanto protagonista? É a gente se ater a algumas questões, algumas perguntas que são cruciais, né, para as nossas tomadas de decisão, para a gente valorizar, né, essa relação aí de tempo e espaço. Eu vejo que alguns pais chegam e falam, mas se eu falar sobre esse assunto, falar sobre o assunto parece que eu vou incentivar. Então, se falar sobre a bebida, se falar sobre o sexo, se falar sobre o suicídio, enfim, é como se eu estivesse incentivando. E esse, por exemplo, é um dos mitos do suicídio. Falar sobre suicídio, então eu estou incentivando. Não, não é isso, né? Isso está errado. A gente precisa falar sim, né? Então, volto ao início da tua fala, né, do tabu, do preconceito, do estigma, são coisas que realmente, assim, situações como essa, lives e conversas e rodas de conversas e ampliação dessa rede de apoio, isso nunca é demais, nunca é demais. Sim, e o histórico do pouco que eu sei, que não é uma temática do suicídio, a temática do álcool me é muito familiar, já estudei muito a respeito, tenho tarimba para dialogar. Agora, do suicídio, não, eu sei pouca coisa, eu ainda estou ali na questão da, né, só comendo pelas beiradas, mas eu já identifiquei muitos relatos semelhantes no que diz respeito mas o fulano que se matou, ele não havia
ele não passou um conjunto de sinais e ficou difícil fazer aquele diagnóstico, ou se, enfim, um sentimento de pesar por parte das pessoas mais próximas por não terem identificado alguns sinais que poderiam ficar mais evidentes se a formação de diálogo já existisse, né, Lícia? Se não existisse bloqueios, se tivesse um espaço aberto para conversar. Acho que a internet da Lícia deu algum... Perdeu um pouco o sinal. Já vamos ver se a gente consegue falar com ela de novo. O Péricles, o Jorge Rodrigues, lá de Porto Alegre, ele perguntou, porque você tinha comentado do suicídio altruísta. Eu acho que se encaixa perfeitamente o exemplo que ele passou para nós. Ele está perguntando se homem-bomba é classificado como... É classificado como, ele coloca. Eu que já passei a resposta, fui o spoiler aqui. Não, mas eu acho que seria esse, entre aspas, o altruísta, correto? Sim, é igual o kamikaze, digamos, né? Existe um valor, uma ideologia, um valor moral que faz com que ele pratique esse fato. E eu coloquei um fato social, né? Eu coloquei como a resposta no YouTube, tá? No YouTube, no chat do YouTube, tá lá essa resposta da pergunta dele, tá? Se ele entrar no chat do YouTube lá, ele vai conseguir ver o link e tudo mais, tá bom? Tá, legal. Lícia, você caiu um pouquinho aqui para nós. Eu não sei que parte que você pegou, mas eu comentava que muitas pessoas, dos relatos que eu já acompanhei, há casos em que a pessoa comenta, né, daquele indivíduo que se matou, que cometeu o suicídio, de que aquela pessoa, aquele indivíduo, não havia passado, no ponto de vista dos familiares, algum indício de que chegaria às vias de fato. E aí eu fico me perguntando se, na verdade, foi a ausência de diálogo ou convivência que fez com que as pessoas não chegassem mais próximas a alguns indícios que poderiam estar embaixo do nariz e a turma acabou não identificando. Não sei o que você acha. Pode ser, é complexo, né? Isso que você fala, complexo, porque né? Não é uma ciência exata, né? Então, falar de comportamento humano, de ser humano, é complexo. Então, né, assim, não falar em casa logo leva a tal coisa. A gente, né, essas relações de causalidade direta, elas geralmente acabam reduzindo muito, né? São muito reducionistas. É muito complexo, assim. Há situações e situações, né? Realmente há pessoas que não dão indícios e acabam cometendo, né? Há pessoas que sim. A gente tem aí dentro do guia de suicídio pela Organização Mundial da Saúde, amplamente, né? Caí de novo? Voltei? Caiu. Caiu um pouquinho, voltei. Agora voltou. Ok. Tá, você está falando de um guia que tem recente pela Organização Mundial da Saúde, que é a Live Life, em inglês, né, que também vai trazer vários elementos sobre a questão do suicídio. Mas, enfim, então, nesses aspectos, assim, desses guias e desses aspectos aí que trazem informações sobre essa temática, é isso, assim, tem né, situações onde realmente a gente vai ter indicativos, tem situações que a gente não vai ter indicativo nenhum, né, e aí como que o ideal é que a gente sempre esteja aberto, né, enfim, em casa ou nos ambientes tenha essa abertura e crie, né, cada um também por si, busque, né, falar sobre esse assunto, enfim, de alguma maneira fortificar aí essa rede, né, de sustentabilidade afetiva. Acho que essa questão de sustentabilidade afetiva é um ponto também para a gente poder pensar. Acho que respondi, né, porque caiu, voltou, e não sei se eu perdi alguma coisa. Respondeu sim. Respondeu sim, essa questão de sustentabilidade efetiva, né? Que expressão, porque eu acho que ela carrega muito dessa proposta de esclarecimento a respeito das dores e do próprio tratamento, né? A questão da nossa afetividade. Isso é muito sério.
O Péricles, e na tua trajetória, o que você tem acompanhado em relação, o que é mais, o que te chama mais atenção nesse tema de lucidez ou a ausência de lucidez? E se a expressão suicídio lento, ela cabe bem para uma conversa sobre Setembro Amarelo? O suicídio lento como aquela característica do indivíduo que ele não chega obviamente, a se matar ali mas ele vai prolongando a ausência de sentido de vida. Ele vai cometendo aí atitudes que demonstram desafeto para consigo mesmo. A gente conseguiria categorizar, na tua opinião, como uma espécie de suicídio, um suicídio lento? O deixar a vida, o empurrar a situação com a barriga, o negligenciar uma rede de apoio? O que você acha? O uso abusivo e a dependência, eu entendo ali que é uma autossabotagem mesmo, evolutiva, consciencial, né? A pessoa já está se autossabotando. Agora, o suicídio, eu acho um pouco delicado afirmar que é um suicídio lento, né? Eu acho que não dá para a gente não consegue fragmentar o suicídio num tempo para conseguir formar um conceito desses, né? Mas seria teoria de que todo dia você consome um pouquinho de droga e isso lentamente um dia você acaba morrendo, né? Mas o dia a dia também é um suicídio lento, porque todos que estão vivos também vão morrer, essa fragmentação, não importa o que a gente faça. Então, ali é um ato de voluntariedade contra a existência, talvez nesse aspecto, sim, né? Um ato voluntário contra a sua própria existência, a sua condição humana. Porque a condição do tempo estar passando e a vida estar passando é diferente do suicídio, da expressão do suicídio lento, você concorda? Porque quando a gente coloca o suicídio, seria algo propositado, algo que o próprio indivíduo ações que o indivíduo cometeria contra si próprio, né? Pelo menos de maneira voluntária. Né? Isso. Ele exatamente. tem um elemento de voluntariedade, né? Isso. Tem que ter essa subjetividade, né? Aí para caracterizar, né, o suicídio. Exatamente. Então, exatamente. Pode ser, tá? Pode ser, mas por que eu digo que pode? É porque realmente quando a gente está na dependência química, muitos não querem mais consumir, só não conseguem parar, você entendeu? Acabou a voluntariedade. Então, Entendi. Tem um momento na dependência em que, por mais que a gente queira, a gente tem uma doença, uma patologia onde a pessoa não quer. Existe, inclusive, a recaída sem fissura, né? A pessoa não tem fissura, ela não tem vontade de usar, e ela usa. Né? Tá tão imbuído dentro de um hábito, né, autossabotador, que de autopiedade, ou tanto faz o mecanismo que ela utilize. Mas ali é muito complicado, porque cortou essa voluntariedade, né? Se corta essa voluntariedade contra si mesmo, aí a gente teria o dia a dia passando. Então é um pouco delicado. Mas eu entendo, eu comungo da opinião majoritária e popular de que ingerir drogas ou álcool é um suicídio diário e constante, sem problema nenhum. Pelo menos eu entendo que isso prejudica demais a cognição da pessoa, fazendo com que ela tenha uma grande probabilidade de praticar um ato, daí sim gravíssimo, contra si mesma a qualquer momento, né? Porque essa cognição dela está muito limitada. Aí eu não vejo problema nenhum em pensar nisso. Mas existem seis situações em que a gente pode... É difícil, né? Como a doutora Alicia disse, é muito difícil a subjetividade, mas eu diria assim, para os familiares, se aparecerem 6 situações, são 3 frases e 3 situações, vamos chamar. Então, 3 crenças e 3 situações sociais, 3 fatos, que se tiverem presentes, eu recomendaria que procurasse ajuda. Tá? Não precisa ter os 6, tá? Pode estar um deles, você já procurar ajuda, não espera pelos 6, né? Então, seriam 3 situações que são os 3 Ds, né? Que é o desespero, desesperança e desamparo. São os 3 Ds básicos ali para o suicídio. Desespero, desesperança e desamparo. Lembrando que a desesperança, né, não é só o fim da esperança, né, mas é o fim da esperança, esperançar, né, esperar e agir,
né? Então, a desesperança é quando a pessoa não age mais, ela perdeu essa vontade de agir. Então, desesperançar desesperança e desamparo, no sentido de um certo isolamento social, afetivo, e por aí vai. Então, esses 3 desses, se estiverem presentes, tem que acender todas as bandeiras. Mas existem 3 crenças, daí sim, lá nos abstêmios, ou até nos adictos, né, que são bem interessantes, são 3 frases, que eu até anotei as frases, para não errar a frase, mas eu lutei o máximo e não foi o bastante. Se no depoimento da pessoa, né, numa anamnese ou numa entrevista, ela citar essa frase e ela tiver em situação de desespero, desamparo ou desesperança, nós temos uma situação gravíssima, tá? Então, eu lutei o máximo e não foi o bastante. Ou frases semelhantes, não precisa ser exatamente essa frase, tá? As coisas não têm como melhorar. Mais uma frase muito grave para quem está consumindo drogas ou álcool na dependência química, né? Ou está em abstinência, 5 anos, 10 anos, e começa a ter esse tipo de crença. As coisas não têm como melhorar. E a terceira não há saída para meu problema. Então, essas 3 frases, se a pessoa começa a verbalizar elas, né, nós já temos ali, dentro de uma pirâmide ali do suicídio, nós já temos um plano superior dessa pirâmide, a gente já não está mais nos substratos inferiores, tá? A gente já vai ter uns planos mais intermediários ali, não necessariamente o plano do suicídio, mas uma planificação já está formada a base para uma planificação, tá? Ele precisa de ajuda, a pessoa que falar, eu lutei o máximo, não foi bastante, as coisas não têm como melhorar e não há saída para o meu problema. Se, junto com essas frases, ela estiver nessa situação dos 3 Ds, desamparo, desesperança e desespero na vida, tá? O desespero é o mais assustador deles, porque ele causa o suicídio imediato, né? O desespero é o marido chega em casa, pega a esposa com alguém, aí ele atira na esposa, atira nesse alguém e atira em si mesmo. Então ele praticou um suicídio ali, tá? Então essa é uma situação de desespero ali, muito explodiu e não, né? E aconteceu essa calamidade toda e isso ocorre com frequência. Tá? Dentro da dependência química, essas 3 frases, e aí a gente tem a cifra negra, né? Tem a cifra cinza, nesse caso é uma negra, que são casos de pessoas que estão em dependência química, e eu recentemente tive um caso de um colega que estava em uma situação de dependência química, ingeriu bastante substância, subiu numa moto, acelerou a moto toda e foi contra um caminhão. E o caso dele foi considerado acidente de trânsito. Mas a gente sabia que ele estava nessa situação de desespero, desamparo, então ele na verdade, ele utilizou a substância para praticar esse ato de suicídio, né? Então, isso não contabiliza como suicídio, e é uma cifra negra enorme, né? E aí sim, aí entra naquela questão, né? Ele estava na dependência química, ele consumia todo dia, podia não ter mais a voluntariedade ali, mas de repente ela apareceu, né? Talvez se não tivesse consumindo, naquela situação, ele talvez não tivesse praticado aquele ato, a cognição dele talvez estivesse melhor, né? E aí vem toda aquela talvez, e se, e começam essas discussões que a gente não tem como evoluir. Mas fica a dica, as 3 frases e os 3 Ds, pessoal. Se tiverem presentes, por favor, faça com que o seu familiar procure ajuda, né? E daí a doutora Alice e a Isabela Colares podem indicar aí o caminho para essa ajuda de quem precisa, tá bom? Lícia, eu acho que agora é um momento muito oportuno da gente falar das redes de apoio que você mencionou no início, se você topar. Só o nosso boa noite antes para o Alceu Rafael, que está conosco, e a Áurea Ulaf. Jorge, a gente já fala um pouquinho sobre esse teu comentário, porque líderes espirituais como a Monja Cohen apoiam o uso de álcool, a gente já fala sobre isso. Eu gravei um vídeo a respeito, acho que vale a pena você dar uma olhadinha, a gente já fala sobre isso. A Áurea Ulaf coloca, esses comentários que vocês fazem são super importantes. Cada jovem que tem a chance de ouvir essas falas, na certa se coloca no lugar dos seus amigos e conhecidos que no momento optam pela bebida, para conseguir status, para ser melhor recebido por seus companheiros. Na verdade, esse é um momento chave para muitos deles. Áurea, muito obrigada aí pela tua participação, um beijo enorme, estou com saudades. A Francisca Maria comenta, esse tema é muito relevante, crucial, preocupante.
Seja bem-vinda, Francisca. E isso que a Aura comentou é bem sério, pessoal. Se tem uma coisa, um depoimento que é marcante nas intervenções presenciais do Antes da Saideira nas universidades, tem uma partilha que é muito comum dos adolescentes comentarem que não gostam, não se sentem muito à vontade ali com o sabor da bebida, mas que eles ingerem álcool a fim de se sentirem pertencentes àquele grupo, para fazer parte do grupo, né? Que é o senso de pertencimento, ele é comum a todos nós, há muitos valores universais na jogada, né? Vamos colocar dessa forma. E a questão da bebida alcoólica entra muito também nesse senso de pertencimento, de fazer parte. Ilícia, vamos lá para as redes de apoio, minha amiga. O que a gente pode fazer aí para Só antes, só complementando isso aí, que é bem sério, porque a gente está falando de uma fase da vida de muita transição, né? Essa transição, essa idade da adolescência, né? Então, sim, é uma construção da identidade ali que tá sendo feita, e precisa dessas relações sociais para se constituir enquanto indivíduo, enquanto sujeito, é necessário. E aí é onde se torna muito crucial, né? Esses pares, esses lugares, essas pessoas, essas influências. Então, de fato, que a Aura trouxe, assim, é um tema realmente, é um aspecto, é um momento da vida muito crítico. A criança, você está ali ainda, de certa forma, ela está muito dependente dos pais, você tem um certo domínio, controle, né? Mas o adolescente, ele precisa realmente experimentar o mundo. E aí, como ele vai experimentar o mundo, vai precisar de tudo isso aí que a gente está comentando, né, aqui na nossa conversa, né, de todo esse apoio, de toda essa rede. E aí, voltando ainda um pouquinho, eu chego lá no que você falou, mas vou pegar o gancho do Péricles, os 3Ds, e de fato, né, quando a gente fala dos fatores de risco para suicídio, a gente tem os aspectos mentais, os aspectos psicológicos e os aspectos aí das condições físicas, de saúde de maneira geral. Mas trazendo os aspectos, né? Enfim, é um tripé nesse sentido. Eu queria trazer outros para pegar o gancho aí que ele trouxe, as perdas recentes, né? Então, e é importante falar desse tema hoje, em função da própria pandemia, né? Então, a gente está falando do uso abusivo de álcool, a questão do suicídio e uma pandemia no meio de tudo isso, né? E o aumento, né? Enfim, enorme do consumo de álcool para aliviar todas as dores que já existiam e hoje, inclusive, com todas as perdas que as pessoas estão tendo. Então, claro que seria um tema de uma outra live, mas realmente faz parte, né, a gente falar sobre a elaboração do luto e como que eu lido com a morte, toda essa relação aí, morte e vida e tudo mais. Bom, a pouca resiliência, a gente tem dados também que mostram essa questão, a gente estava falando da vulnerabilidade, do adolescente, enfim, a resiliência. Então, pessoas resilientes, como que elas podem lidar com a adversidade, e geralmente quem tem menos isso, que está mais fragilizado, mais vulnerável nisso, daí tem algumas saídas, né, nas vias expressas, né, justamente para tentar lidar com essa dor. Então, a resiliência é um ponto bem importante quando a gente fala de saúde mental. Personalidade impulsiva, acho que o Péricles trouxe em alguma medida aí alguma situação, né, desse comportamento mais impulsivo. Ter sofrido abuso físico, sexual na infância, tem dados, de novo, não é uma causalidade, né, assim, né, teve abuso na infância, logo, isso não, essas relações são perigosas, a gente não faz isso, né, mas, enfim, são coisas para se pensar. Tá, então eu só queria puxar esse gancho porque o Péricles trouxe, aí vamos para o que você perguntou, né, que são as redes de apoio, é isso? Isso. Então tá, são os fatores de proteção. Então você tá aqui alguns de apoio, né, tá dentro deles. A gente tem a questão da autoestima elevada, então veja, resiliência, né, que leva a um processo de autoestima elevada, faz parte dessa construção da identidade, então a gente precisa, assim, olhar para esses cuidadores, essa família, enfim, como está sendo construído isso, tá? Então a autoestima não é uma coisa boba, não, é uma coisa bem importante para a gente poder pensar, né, sobre ela. O bom suporte familiar, a gente vem falando sobre isso, os laços sociais, famílias e amigos.
A questão da religiosidade, eu colocaria como espiritualidade, né? Uma pessoa, você falou no início da live sobre o propósito de vida, né? A gente vê também dentro dos adolescentes, os que ficam mais vulneráveis, que têm baixa resiliência, um percentual grande de falta de propósito de vida. Quando você pergunta para eles sobre o futuro, eles não têm perspectiva, né? Assim, se perde, né? Que futuro é esse, né? Enfim, tem vários casos até, não só de pesquisa, mas até pessoalmente, de trabalhar com adolescentes, onde eles não se veem chegando aos 30 anos. E não estou falando de suicídio, estou falando mesmo de tipo, não me vejo, professora, não sei, o que eu vou fazer? Né? 30 anos? Não. Falando de uma menina de 18, né? Enfim, a questão de estar empregado, né, de ter aí a sua sustentabilidade financeira faz parte desse fator de proteção. A capacidade de resolução de problemas, né, se trouxe, né, Isa, isso. A adaptação positiva às situações diversas, enfim. E a rede de apoio, que dentro dessa rede a gente fala, então, da parte afetiva e social. É o que eu estava comentando da sustentabilidade afetiva. E a gente pode pensar de sustentabilidade como a ecológica, né? A sustentabilidade afetiva nesse sentido como organismo, né? Que ela precisa dessa capilaridade para poder se sustentar, né? O autossuporte, ele vem primeiro desse heterossuporte, que vem das pessoas que têm, né, desde a infância aí, essa autoridade, né? E cuida de mim. Quando há essa falha, né, onde o meio, no momento, tinha que cuidar de mim, não cuidou, aí a gente tem os problemas mais para frente, enfim, essas falhas do meio. Olícia, e a gente consegue categorizar colocando em nível de importância o que pesa mais? Acho muito difícil colocar um gráfico que pese mais, né? Uma vez que o indivíduo ele é único, cada um de nós vai bater a expressão do núcleo familiar ou a questão da responsabilidade da autoestima. Acho que difere de caso para caso, né? É personalíssimo, é personalíssimo. Sim. E a gente também precisa pensar no processo cultural, né? Então, a gente está falando a nível do nosso país, da nossa cultura, do modo como a gente enxerga as coisas, enfim. Aí depois, realmente não classificar assim. A gente sabe que a rede de apoio é uma coisa muito importante, as bases familiares, afetiva, social, mas hierarquizar, eu não padronizaria, não. Quando fala de comportamento, né, para padronizar, a gente precisa pensar bastante. Sim. Agora, um tema que é bem delicado e que o Péricles puxou a nossa atenção nos bastidores, que não poderia deixar de perguntar, é a questão da recaída tardia, né, no uso ali de drogas e o álcool é uma droga, né? O álcool e outras drogas. A recaída tardia, o sentimento de culpa, penso que ele se aproxima muito dessa triste realidade aí do suicídio, Péricles. Qual que é a tua bagagem de experiência em relação a esse tema aí da recaída tardia? Que você possa compartilhar. Então, a recaída tardia é um fenômeno bem interessante, né? Então, a pessoa, imagina que a pessoa desenvolveu lá a sua dependência química, agora ela está com mais ou menos ali entre 12 e 16, 18 anos de abstinência, né? Nessa fase, entre 12 e 18, mais ou menos nesse período. Então, o que aconteceu? A gente sabe que quando a pessoa ela se reintoxicar novamente, ela voltar para a adicção, ela volta a consumir a mesma quantidade que ela consumia antes de substância e tudo mais. Então, ela volta para a adicção com tudo, né? Então, ela passou 12 anos, 13, 14 anos da vida dela em abstinência, ou seja, ela reestruturou a família inteira, a vida dela. Então, ela reestruturou o meio dela, se reequilibrou financeiramente. Ela voltou para a vida, digamos, né? Ela se reintroduziu na sociedade. E aí, a partir dos 12, 13, 14, até os 16 anos, durante essa fase, a gente identifica várias recaídas. O número de pessoas que recai dos abstêmios volta a subir um pouquinho, não é que sobe, mas é nessa fase que ocorrem recaídas mais graves. E essas recaídas graves, quando a pessoa ali, ela recai, ela já tem muita
muita brasa para queimar, né? Ela tem muito carvão ali para queimar. Então, a recaída, com 12, 13, 14 anos de abstinência, a pessoa ela tem dinheiro, ela tem família, ela tem estrutura, até ela voltar para o fundo do poço, demora muito tempo. As recaídas nesse período, normalmente, eu vi uma recaída recentemente, desse período que durou 6 anos. Então, a pessoa recaiu, ela estava com 13 anos de abstinência e passou 6 anos recaída. Então, veja só, a pessoa teve lá seus 20 anos de adicção, mais 12 de abstinência, mais 6 de recaída. Agora ela vai voltar a tentar trilhar seu caminho de novo. Ela já está com uma idade mais avançada e vai começar praticamente do zero de novo, né? Com a moral muito abalada, um sentimento de culpa, um sentimento muito, muito pesado sobre ela. E por estar começando a vida, ela sente que está começando a vida dela, daí nessa recaída, normalmente, depois dos 50 anos, normalmente, né, por causa do lapso temporal da vida, né, 20 anos de adicção, 12 de abstinência, e uma recaída de mais 5, 6 anos, então quando ela volta ali existe um grande caso, um grande número de abstêmios que não conseguem retornar a essa vida. Inclusive, quando a gente estuda o processo de recaída deles, a gente descobre que a pessoa consumiu a droga com 14 ou 15 anos, mas ela já estava em processo de recaída há muitos anos, né? Recentemente eu vi um cara que estava desviando dinheiro da empresa com 12 anos de abstinência. Com 15 anos de abstinência ele recaiu, né? Então, com 15 anos, na verdade, ele se reintoxicou, mas ele já estava desviando dinheiro da empresa e tudo mais com 12 anos. Então, ele passou 3 anos em processo de recaída, preparando uma recaída até ser demitido da empresa, né, por justa causa, e daí sim, nessa recaída, ele consumia daí todo o dinheiro que ele tinha e tal, e ficou vários anos nesse processo de recaída. Então, essa é a recaída tardia. Nessa recaída tardia, é muito grave para as mulheres, normalmente, porque ela coincide, o período dela de 12 anos de abstinência, uma mulher que teve adicção, e começa a entrar em abstinência, quando ela se recupera um pouco antes, às vezes, dos homens. Os homens, eles chegam no fundo do poço mais grave. As mulheres conseguem se recuperar um pouco antes. Então, às vezes, não é de 12 anos, é com 8 anos já entra nessa fase da recaída tardia. Então, ela se recupera com 8 anos e acaba recaindo. Só que ela está também numa fase de uma alteração grande hormonal. Então, ela passa por uma fase hormonal que contribui bastante, né? Um critério biológico ali, que contribui bastante para essa recaída, né? Então, essa alteração de hormônio junto com a recaída, e quando ela volta, ela volta bastante debilitada fisicamente, e isso prejudica muito, sabe? Eu vejo muitas mulheres, daí elas até ficam em abstinência, mas vamos chamar assim, a sombra do suicídio acompanha elas o tempo todo, justamente por um critério que a Alicia falou, que é a baixa autoestima, né? Na verdade, não é nem baixa, é baixíssima a autoestima, né? Quando elas voltam dessa recaída. Então, essa recaída tardia, que é a recaída do abstêmio, que tem um bom período já de abstinência, eu chamo de abstêmio maior, com base em Kant, né? Eu chamo de abstêmio maior, normalmente são abstêmios maiores reais, que eu chamo, né? Então, esse abstêmio, essa classificação de abstêmio, quando você está nela, a recaída dela é extremamente grave por causa disso. Você vai consumir muita droga, você tem muita gordura para queimar, você tem um tempo mais, você já está mais velho na sua vida cronologicamente, né? E ainda tem alterações hormonais no corpo e tudo mais. Então, é muito difícil. É o pai que explica a recaída para o filho já estava acostumado. Agora, esse pai que vai ter que explicar, né? Agora ele é avô, ele vai ter que explicar a recaída para o neto, ele não tem como explicar, entendeu? Então isso abala bastante. Então essa recaída tardia. Inclusive, um depoimento muito interessante está na revista Vivência do AA, né? Que eu recomendo, né? Assinatura para aqueles que desejarem, lá tem depoimento sobre recaída. Existem várias situações desse modelo de recaída que eu chamo de recaída tardia, tá? Então, esse é o problema da recaída tardia. Tá? Sem áudio. Sorry. Alice, eu acho que vai precisar reiniciar o computador dela. Estou sentindo que a nossa amiga caiu novamente, mas eu gostaria de não passar batido essa pergunta do Jorge. Jorge, me perdoe,
eu ter demorado um pouquinho para responder, mas eu não gostaria de perder a oportunidade de fazer a costura do comentário do Péricles com a intervenção já da professora Alícia sobre rede de apoio. Agora sim, respondendo a sua pergunta sobre por que líderes espirituais como a Monja Coen apoiam o uso de álcool. O porquê, as razões propriamente ditas, só a Monja Coen mesmo, né? Só ela teria autoridade mesmo para explicar, né? Para esclarecer. Mas, como eu disse, eu cheguei a gravar um vídeo a esse respeito. Eu, particularmente, penso que o convite, né, seria para que ela refletisse mais, uma vez que ela está lidando com uma quantidade muito grande de indivíduos, né, enquanto líder de um movimento fortíssimo. Então, a questão seria, né, estamos falando da droga que mais provoca mortes hoje no mundo, só que ela tem um laço enorme, ela é embalada de uma forma muito glamurosa. A partir do momento que existe todo o investimento e não há também o grupo dos culpados, né? A visão do certo e errado, visão maniqueísta. A gente pode pensar como foi colocado de início, a ausência de informações a respeito do nível de toxicidade da bebida alcoólica, a ausência de debates a respeito disso, faz com que eu e você, faz com que todos nós fiquemos muito mais vulneráveis, a gente fica muito mais vulnerável a qualquer tipo de informação favorável ao consumo. Ainda mais como que a professora Alícia comentou, né? Quando a gente ainda está naquela fase de transição do período da infância para um período de um pouco mais maturidade, da gente se enxergar enquanto indivíduo no mundo, no sistema. Então, essa fase do jovem, eu penso que ela seja de uma extrema vulnerabilidade. E a ausência de diálogo nos deixa muito vulneráveis também, né? Agora a gente está chegando aos momentos finais da live, Lícia. Queria que vocês dois... Ih, a Lícia congelou de novo. Mas eu queria que vocês dois, na medida do que fosse possível, a Lícia falou um pouco de autoestima, né? Que a autoestima faz parte desse processo da reestruturação do indivíduo, a questão da autoafetividade, né? O processo do afeto. O que a gente poderia, na sua opinião, Péricles, vamos torcer para que a Alícia consiga voltar aqui com a gente, mas o que seria uma ação pró-autoestima? Para quem esteja assistindo essa live agora e já começar a dar o seu pontapé inicial, engatar a primeira frente a esse afeto por si, se dar a chance, se permitir. Que ação, na sua visão, corresponderia a isso? Duas palavras, né? E um livro. Viktor Frankl, Em Busca de Sentido. Certo? Cara, eu te dou a minha palavra de honra que eu ia falar, porque eu também fiquei responsável de responder essa questão. Eu ia passar a palavra para Vossa Senhoria, depois para a nossa amiga Alícia, e eu terminaria com o Viktor Frankl. Só que você já pescou o negócio, porque tu não é fraco, Péricles. Viktor Frankl, Em Busca de Sentido, né? Assistência. Por isso que na autoestima, eu não tento definir autoestima, porque eu entendo que tem um elemento subjetivo muito, muito intrínseco ali, mas eu gosto de aplicar técnicas para ter autoestima. Quais são as técnicas? Milhares, depende do que você deseja, né? Se a sua autoestima está na barriga, então você tem que diminuir a barriga, tá? É óbvio que ela não está lá, mas é a ação que você pratica que faz isso. E eu recomendaria sempre o Viktor Frankl, tá? Então, tem pessoas que querem emagrecer, pessoas que querem melhorar fisicamente, pessoas que precisam melhorar a situação financeira, e aí elas não conseguem, e essa dificuldade, em tese, prejudica a sua autoestima. Então, eu recomendaria algumas técnicas para resolver isso, né, que existem várias, tá? Mas sempre a principal técnica Em Busca de Sentido, é o Viktor Frankl, não tem o que fazer, né? Aí é logoterapia, né? Que eu acho que prestar assistência é autoestima, porque me parece que quem busca assistência, independente da barriga estar grande, ou da idade estar chegando, ou de qualquer problema financeiro, me parece que a pessoa ela consegue manter uma autoestima mais elevada,
tá? Então, principalmente para quem desenvolveu dependência química ou alcoólica, né? Daí, inclusive, é um passo dos grupos anônimos, o 12º passo, né? Eu recomendaria que buscassem sempre prestar assistência, tá? Então, pessoal, o Viktor Frankl, ele é o propositor da logoterapia e ele ficou bastante tempo em Auschwitz, num campo de concentração nazista, e mesmo numa configuração de grande sofreguidão, ele conseguiu encontrar o sentido de vida dele a partir da figura do outro. Então, a doação, a ação, um movimento em direção ao outro indivíduo, a outra pessoa, se tornou para ele, para o Viktor Frankl, uma razão de existência, um sentido de vida. Esse livro há bastante tempo é o meu livro de cabeceira, o Péricles, eu fiquei de colocar, Alice, enquanto você saiu um pouco aí, caiu a tua internet, mas o Péricles, perguntei para ele o que a gente poderia, nesses minutos finais, aproveitar para dar um banho de loja na turma no que diz respeito a essa construção da autoestima, do autoafeto, do autovalor, que a gente saísse dessa live, desse nosso diálogo, com alguma sugestão para quem esteja em casa. E a minha fala seria a última e eu comentaria a respeito à indicação do Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. O Péricles não quis saber, passou por cima aquilo e se ele comentou, se ele não tinha a menor ideia que eu ia falar a respeito disso, ele comentou do Viktor Frankl também. E eu queria saber de você, o que você passaria para a turma, assim, em termos de um movimento pró-autoafeto, um movimento pró-autoestima, desse reconhecimento de singularidade, do indivíduo ser único. O que a gente poderia fazer e falar para a turma? Bom, a indicação do Péricles é incontestável, porque eu também adoro o livro e tudo, né? E acho que essa questão do propósito de vida, ela é uma pedra assim, basilar, né? Ela realmente dá uma sustentação para muita coisa, dá um sentido, né? Porque a vida, ela é isso, se a gente não der um sentido para as coisas que a gente faz, fica tudo muito vazio, né? Então, o propósito, ele vai muito para isso, para que eu estou fazendo isso, né? E aí a gente vai falar de intencionalidade também, enfim, mas aí entraria em outras esferas até do existencialismo, não é essa a questão, mas em termos de propósito, acho que é fundamental. E aí, talvez para contribuir, eu traria aquela minha fala da sustentabilidade, né? A sustentabilidade emocional, onde a gente precisa cultivar as habilidades socioemocionais, né? Esse autoconhecimento, cultivar esses afetos, entender bastante sobre o processo da própria empatia, da empatia tóxica. Quando a gente é empático demais, se intoxica. Quando a gente estava falando de vulnerabilidade, a gente também pode puxar um gancho para isso, né? Quando eu fico extremamente vulnerável, que eu preciso agradar muito ao outro. Falamos da adolescência, né? A adolescência tem muito isso, né? De quando eu quero me integrar àquele grupo, então eu me anulo, alieno partes minhas e vou ao encontro da expectativa desse outro. Mas não só. Às vezes os adolescentes vão muito ao encontro, eles buscam atender às expectativas dos pais, né? Que às vezes tem a cobrança efetiva mesmo, concreta ali ou não. E essa ida a atender às expectativas, às necessidades dos outros ou do outro, em detrimento das minhas, isso gera vulnerabilidade, isso gera, né, a questão, né, tem a ver com o processo da baixa autoestima. Então a gente precisa olhar muito para isso, né, para esse jogo aí das expectativas, né, e do quanto eu me anulo para poder atender ao outro. Tem muitos adolescentes que falam isso, eu não gostaria de estar fazendo a faculdade tal, eu não gostaria de estar no emprego tal. Tem, por exemplo, empresários, pessoas, né, com empresas e os filhos trabalhando nessas empresas e falam, eu não queria estar trabalhando na empresa do meu pai, eu queria fazer uma outra coisa na vida. E aí esse adolescente está em depressão e aí ele começa a ter comportamento de risco. Então você vê que são, né, diversos fatores e liames aí dessas situações todas.
Mas, enfim, voltando aí à questão que você trouxe, acho que é isso, né? Além do propósito, essa sustentabilidade emocional, o autoconhecimento, né? Esse entender aí, essa construção dessas habilidades socioemocionais que ajudam na sustentação aí para esses laços, as relações, os vínculos, enfim. Acho que tudo isso num pacote já funcionaria bem, ajudaria. Gente, eu sou profundamente grata à participação de vocês dois. A Alicia teria uma palestra, por isso que ela não está na arte ali comigo e com o Péricles, ela tinha um outro compromisso, mas houve um encaixe na agenda e ela acabou conseguindo chegar, o que muito nos honrou, fiquei muito feliz, enriqueceu muito mais a tua participação. O Péricles já faz parte já há bastante tempo do nosso projeto, do Antes da Saideira. Eu só posso agradecer vocês e aguardo aí que esse trio ele se reúna em outras ocasiões, porque para mim, pelo menos sou suspeita para falar, foi muito rico. Então, muito obrigada aí, Péricles. Imagina, eu que agradeço, foi um prazer poder participar, estou sempre disponível, né? Casando as agendas aí, não tem problema nenhum, eu participo aí. Um prazer também, Lícia, né? Uhum. Lícia, tá bom? Nome complicado, igual o meu, complicado também. Lícia, muito obrigada, Lícia. Muito, muito, muito obrigada. Obrigada, Isa, Péricles, adorei estar com vocês e espero com certeza ter outras oportunidades aí, muito bom. Entre as caídas aí, acho que deu certo no final. Deu certo, sim. Quero agradecer imensamente vocês, hein, que nessa sexta-feira à noite dedicaram um tempo precioso para estarem com a gente. Francisca, um grande abraço. A Elaine Wolff, que está com a gente. O André Luiz Barbosa, que está falando de Conceição dos Ouros, Minas Gerais. Fazer assistência aí para o estado de Minas, hein, nessa parte de lucidez. André, temos um ótimo trabalho pela frente, muitos desafios aí no estado de Minas Gerais, nessa parte de lucidez, de banalização do consumo de álcool. Jorge Alberto sempre presente nas nossas lives, um grande abraço. O Jorge Antônio, o José Antônio, amigo nosso de Canoinhas, abração, Zé. A Leila, obrigada, um abraço para você. E a minha amiga Marlene Carvalho, falando lá de Curitiba também, um abração para vocês. E vamos terminar a live de hoje com essa frase do Vitor Frankl, já que ele foi tão comentado no final da nossa live, que é, abre aspas, encontrei o sentido da minha vida ajudando outras pessoas a encontrarem o sentido das suas próprias vidas. A todos e todas, um excelente final de semana, boas reflexões sobre alto valor, sobre alto afeto, e sobre o fato de você ser uma pessoa única. Não existe ninguém igual a você. E só isso já deveria ser um baita motivo para a gente ter um interesse maior de quem nós somos e o que estamos fazendo aqui nessa relação tempo-espaço. Banalização do consumo de álcool, essa é uma verdade que não desce redonda. No Setembro Amarelo e fora dele também. Até a próxima.